Boa noite, bem-vindos todas, todos e todes. Estamos aqui nessa live para discutir um tema muito importante e principalmente caro aos artistas de modo geral. Nós que somos uma classe que tem sido atacada constantemente, né, nos últimos tempos, e mais uma vez temos uma coisa que ameaça os nossos direitos. No caso é o PL 3968, que pretende isentar do pagamento devido de direitos autorais diversos estabelecimentos comerciais. Para explicar e conversar sobre isso, hoje temos ilustres convidados aqui. Juca Novaes, que é cantor, compositor, fundador dos Trovadores Urbanos e um advogado especialista em direitos autorais, que vai nos explicar todos os meandros dessa lei. Carlos Renó, compositor, letrista, escritor, jornalista, com grandes composições gravadas por artistas ilustres e conhecidos de todos. Um prazer tê-lo aqui conosco, que vai falar também sobre como esse PL, caso seja aprovado, impacta na vida dele. E Ana Paula Freitas, produtora, grande produtora, que vem aqui representar a classe dos artistas independentes e falar sobre como isso impacta também para o setor que ela está aqui representando. Então, eu sou Cíntia Zanco, estamos aqui na página do coletivo Diversidade SP, que é um coletivo LGBTQIA+, e que está com uma pré-candidatura coletiva para a vereança em São Paulo esse ano. E somos pré-candidatos eu, Cíntia Zanco, que também sou artista, sou violinista, compositora, arranjadora e arte educadora, e por isso estamos aqui com esse tema, que é uma das minhas pautas, porque nós somos um coletivo LGBTQIA+, mas que tem pautas além dessa, porque somos cidadãos participantes. Junto comigo na chapa temos o Vinícius Lopes, que vem com a pauta de urbanismo e transporte, e o professor Robson Salvador, que vem com a pauta da educação também. Hoje, por coincidência, é o dia da visibilidade lésbica. Então, vamos aqui cumprindo a nossa missão. Eu, como representante da categoria, estou aqui em visibilidade, garantindo e insistindo para que nós tenhamos sempre respeito, igualdade e participação na vida social de maneira efetiva e responsável. Bom, então convido para iniciar nosso papo de hoje o Juca Novaes para falar sobre o que é esse IPL, o que ele significa, como está a tramitação dele. Bom, boa tarde, boa noite, Cíntia, boa noite, meus queridos amigos Carlos Renó, Ana Paula, que durante muito tempo foi minha produtora, e eu queria começar dizendo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que todos os inimigos do direito autoral se uniram, aproveitando-se de um momento histórico conturbado, que é a pandemia. Então, durante muitos anos, várias categorias tentaram se eximir do pagamento de direito autoral. Alguns anos atrás, eu coordenei uma pesquisa para saber que projetos de lei tinha no Congresso Nacional tratando dessa questão de isenções de direito autoral. E, na ocasião, eu presidia a Comissão de Propriedade Imaterial da OAB de São Paulo. Se detectou que existiam dezenas de projetos de lei de várias categorias diferentes, pleiteando que figurassem como exceção da lei autoral, Lei 9.610. Porque a regra que existe na lei, e isso é respaldado pela Constituição Federal, é de que a utilização da obra ela só pode ser feita mediante autorização prévia e expressa do autor. Acontece que existem algumas exceções na lei, com relação a algumas situações em que você não cobra direito autoral, que você não há cobrança. Essas são exceções que existem internacionalmente. Independentemente dessas exceções, que são coisas episódicas, que nunca comprometeram aí a arrecadação eficaz dos direitos autorais no Brasil, no decorrer dos anos, muitas categorias apresentaram projetos. Os hotéis, as igrejas, órgãos públicos. Uma grande discussão era festas beneficentes. Os órgãos públicos falavam, mas não cobra ingresso, então não precisa haver cobrança de direito autoral.
Então, várias dessas categorias, durante anos, tentaram, no Congresso, ver aprovadas leis para que elas também passassem a figurar como exceções à regra geral de que tem que pagar direito autoral. Esses projetos foram rejeitados todos. Algumas dessas entidades, desses segmentos, entraram com ações judiciais, os hotéis entraram com ações judiciais, as rádios comunitárias entraram com ações judiciais, as igrejas entraram com ações judiciais e perderam. A maioria desses casos foi até o Supremo Tribunal Federal, se consagrou o entendimento de que o ECAD tem, sim, autonomia e tem a competência para fixar as regras de arrecadação e distribuição de direitos autorais e que, portanto, o que não está na lei não pode ser excepcionado. Então, o que acontece agora? Quando iniciou a pandemia, alguns adversários do direito autoral, eles tentaram emplacar alguns artigos em alguns projetos de lei, tratando de algumas isenções, né? Um desses são dos produtores, né, de shows, com uma tese de que o direito autoral não deveria ser pago pelos produtores, mas sim pelos artistas. Essa tese gerou, inclusive, uma discussão famosa entre o Felipe Carreira, que é o deputado federal de Pernambuco, e a cantora Anitta, né? Que a Anitta fez uma live, uma discussão com ele e foi muito bem sucedido. Os argumentos dela foram muito convincentes, muito bem colocados, e ele desistiu exatamente porque ele percebeu que lutar contra uma classe, né, que tem expressão no Brasil inteiro não seria um bom negócio. Acontece que naquele momento teve essa tentativa, teve uma outra tentativa também de emplacarem os chamados jabutis em alguns projetos de lei, né? Quando você faz um projeto de lei tratando de um assunto e aí você coloca ardilosamente um artigo que não tem nada a ver com aquela discussão para ver se emplaca de uma forma oblíqua, indireta. Então, em 2 tentativas se tentou fazer isso acabaram retirando de pauta esses artigos, mas foi feito um acordo para que, com as lideranças do Congresso, dos principais partidos, para que houvesse apresentação de um projeto específico tratando de isenções de direito autoral. Então, é esse projeto que nós estamos vendo aqui. O que, na verdade, é um ponto positivo para os artistas que estão na iminência de ter uma briga aí e de perderem boa parte dos seus rendimentos de direitos autorais. A gente precisa saber o seguinte, que esse acordo de lideranças ele envolvia apenas a votação do regime de urgência, porque o regime de urgência desse PL, por si só, é um absurdo, porque eles foram pegar para servir como instrumento para todas essas categorias que não querem pagar direito autoral, eles foram se utilizar de um projeto de lei de 97. Em 97 não existia ainda nem a lei autoral, né? A lei autoral de 98. E colocaram assim dezenas de apensos, anexos nesse projeto, um dos hotéis, outro das igrejas, outro, inclusive do teatro, do cinema, de embarcações, de clínicas, de consultórios, vários segmentos que pagam direito autoral regularmente, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, fizeram parte aí desse coquetel aí de intenções de não pagar direito autoral. O efeito disso vai ser extremamente danoso para os autores, e eu queria lembrar ainda um aspecto, que o momento histórico, ele não é difícil e complexo apenas por causa da pandemia, né? Porque o que se justifica não, nós não queremos pagar direito autoral porque é um ônus a mais na pandemia. Se esquecem de que muitos artistas vivem de direito autoral. Aliás, os artistas são os que mais estão sofrendo com essa pandemia, foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. E aí a conjuntura ela não envolve apenas a pandemia, mas ela envolve um outro aspecto, o enfraquecimento da representatividade cultural do Brasil nesse governo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, não foi só o rebaixamento do Ministério da Cultura para uma secretaria, não é apenas isso, mas é muito mais do que isso, porque, a princípio, esse rebaixamento
colocava a Secretaria de Cultura no Ministério da Cidadania. Acontece que, com o passar dos meses de governo, eles acabaram passando a Secretaria de Cultura para o Ministério que representa o maior inimigo dos autores, que é o Ministério do Turismo. Por quê? Que é o ministério que abriga os hotéis que não querem pagar e tem o maior lobby no Congresso com relação a essa questão. Então, veja a conjuntura histórica. De um lado, a pandemia, de outro lado, um governo que é inimigo da classe, né? Isso já reiterado por diversas vezes. Nós temos aí, inclusive, agora, essa questão da tributação do livro. Não vou nem citar aí, seria cansativo eu citar tantas coisas que ocorreram desde janeiro de 2019, contrários aos interesses dos autores. Mas, nesse momento, então, nós vemos um cenário em que tem a pandemia, tem um governo que é inimigo dos autores, existem aí esses inimigos do direito autoral que não querem pagar direito autoral, e isso gera, assim, o nosso representante em Brasília, que seria, em tese, o secretário da Cultura, ele não falou uma palavra até agora sobre isso. E por que ele não falou uma palavra? Porque o chefe dele, que está acima dele, é o ministro do Turismo, que banca esse projeto. Então, é um momento terrível que nós estamos vivendo, e é por isso que nós estamos aqui discutindo. E você não acha que é um contrassenso? Porque esse pessoal fala tanto, exalta tanto o direito à propriedade como um dos direitos fundamentais e não reconhece a propriedade intelectual como uma propriedade, né? Um produto que pertence ao autor e não pode ser aviltado dessa maneira. Eu até hoje à tarde estava olhando, eu vi um texto da Associação Brasileira de Instituições Hoteleiras falando do lobby que eles fizeram por esse projeto e incitando os colegas, né, os hoteleiros do Brasil, a continuarem a campanha nas redes sociais. Mas o que você acha que é uma dificuldade das pessoas, ou é só um cinismo mesmo de não reconhecer a propriedade intelectual como uma propriedade como outra qualquer? Eu acho que é uma soma de coisas, viu, Cíntia? Eu acho que é um desconhecimento generalizado sobre a importância da propriedade intelectual, é o desconhecimento com relação aos acordos que o Brasil celebrou nessa área, porque isso pode ter uma repercussão, inclusive, econômica, né? Podemos fazer um paralelo com o que acontece no ambientalismo no Brasil, né? Que, de uma hora para outra, nós temos, no governo federal, um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, né? Assim como nós temos um secretário da Cultura que não move uma palha em defesa dos artistas. Mas, no caso do meio ambiente, qualquer ato que o governo brasileiro tem feito contra o meio ambiente tem tido repercussões internacionais. Inclusive, o Brasil está perdendo espaço comercial por conta disso, né? Porque hoje a economia ela só é aceita na Europa, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, com sustentabilidade. Então, de um lado, nós temos aí um desconhecimento, mas, de outro lado, nós temos os aproveitadores que não querem pagar. Porque o que acontece, nós estamos tratando de uma entidade que nos representa, que é o ECAD, que, vamos falar a verdade, o ECAD é o Judas na Sexta-feira Santa. É muito fácil você bater no ECAD. Você falar, não queria pagar no meu casamento, foi o ECAD cobrar, na minha festa foi o ECAD cobrar, no meu evento foi o ECAD cobrar, o prefeito não quer pagar ECAD, o governador não quer pagar ECAD. Então, o ECAD, de um lado, ele tem esses que não querem pagar. Do outro lado, quem recebe do ECAD acha que tem que receber muito mais do que recebe. Muitas vezes não sabe que tem muitos rádios e TVs que não estão pagando. TV Bandeirantes, por exemplo, não paga. Se você fez a trilha de uma novela ou de abertura de um programa da Bandeirantes, você não está recebendo nada porque a Bandeirantes não paga. Então, nós temos aí tanto o desconhecimento de um lado, como os aproveitadores de outro, se aproveitando da situação, desse momento histórico, para não pagar o direito autoral, porque ninguém quer pagar. Essa que é a verdade. Você me falou uma coisa que eu não tinha me atentado. Isso implica também o não pagamento de direitos de artistas internacionais, certo? Nessas mesmas condições. Sim, exatamente. Por isso vai criar um conflito internacional. Então, você está falando isso talvez para esclarecer para as pessoas como funciona, né? E qual o impacto na vida das pessoas e de como o direito autoral é um direito de propriedade como qualquer outro, né? Porque se você vai fazer um evento, você vai pagar
mesmo que seja beneficente, você vai pagar o palco, você vai pagar a luz, você vai pagar a equipe de segurança, a equipe de limpeza, por que você não vai pagar o autor, não é? É um produto comum. Então, eu queria convidar o Carlos Renault para falar como ele vê essa possibilidade dessa ameaça ao pagamento dos direitos autorais e como que funciona na vida dele o recebimento de direitos autorais, para as pessoas entenderem como funciona. Uhum. Bem, eu vejo com muita apreensão, né? Bem, primeiro, boa noite a todos, né? Vejo com muita apreensão, né? Porque isso toca, né? Em pontos sensíveis da sobrevivência, né? Minha e de colegas e amigos, né? Artistas, né? E, sobretudo, em casos como o meu, né? Porque eu não sou artista de palco, né? Mesmo os artistas de palco, meus parceiros, né? Compositores, cantores, eles estão num período excepcional, né? Porque não vem se apresentando, né? Não vem podendo se apresentar, né? De modo que essa pandemia ela acentuou uma situação ruim que se estabeleceu aí, sobretudo de forma negativa para nós que somos autores apenas, já quando o governo do atual presidente começou, né? Porque os shows foram diminuindo. Alguém como eu vive de direitos autorais no que diz respeito ao trabalho artístico, né? Então, os shows foram diminuindo o ano passado, né? E isso se acentuou, logicamente, né? Acabou, né? Show com a chegada dessa pandemia, né? E com a chegada dessa pandemia, chega também essa tentativa de golpe, né? Para mim é um golpe, né? Essa tentativa de golpe em cima da minha classe, né? E as perspectivas são muito ruins caso um projeto de lei como esse vingue, né? Porque eu tenho parcerias com compositores, cantores, né? Que são executados nesses meios em que essa gente aí, né? Quer deixar de pagar os direitos relativos às execuções, né? Enfim, é isso. Então, como eu falei na chamada dessa live, assim, é uma cortesia com o chapéu alheio, né? Eu ousaria usar um termo mais forte, isso é roubo, né? Porque se você vai fazer um evento, se você tem um hotel, você tem uma academia de ginástica, qualquer serviço ou produto que você venda para os seus clientes, você vai cobrar. Se a pessoa não pagar, isso chama-se roubo, certo? Então, as pessoas vão oferecer o seu trabalho, o seu produto e não querem pagar, estão te roubando. O Renault é um letrista maravilhoso, que tem parcerias e músicas gravadas por artistas super ilustres do Brasil, Gal Costa, Lenine, Chico Buarque, eu nem sei falar a lista inteira, que é muito grande. A gente teve o prazer de tocar o ano passado com a Lívia Nestrovski, lá na Jazz Sinfônica, um concerto inteiro com versões suas do Cole Porter, maravilhosas, e é um artista importante, atuante, e que vive disso, porque é uma atividade, gente, é uma profissão ser artista. As pessoas, eu acho que têm uma visão muito romântica, e como se identificam muito com a obra dos artistas, no caso da sua, pega lá uma canção sua, se identifica tanto que toma posse, assim, né? E não percebe que isso é um produto, que é um trabalho que tem autoria, que tem propriedade, que é sua. Então, para a gente usar, a gente tem que pagar assim, gente. Por mais que a gente tenha um afeto, né, tenha uma relação de afeição, de amor pela obra artística,
não é nossa, a gente precisa pagar, como a gente precisa pagar pela luz que a gente usa, Pela luz. né? Exatamente. Exatamente, é um trabalho, e muitas vezes é um trabalho árduo. Porque eu digo isso porque existem artistas diferentes de acordo com os seus processos, né? De composição, processo de trabalho, né? E eu sou daqueles que trabalham muito. O Juca sabe como é que é o meu processo, né? Sou daqueles que não fazem, de repente baixo o santo e escrevo um negócio. Tenho até inveja dos meus amigos que têm um talento assim para compor rapidamente e tal. Não, eu preciso de trabalhar efetivamente muito, sabe? Cada letra, cada composição. Mas mesmo os meus colegas que não são assim, o que eles fazem? Eles trabalham, é um trabalho. Eu fico admirado quando tem esses eventos, não é? E aí a gente, né, eles veem o trabalho da gente como algo que pode não ser pago, não precisa ser pago, como se o artista efetivamente não trabalhasse, né? Fizesse aquilo só por prazer e espontaneamente, né? E tivesse rendimento, como se nós não vivêssemos efetivamente disso, não pagássemos nossas contas, né? O aluguel, ou a comida, né? Com o que recebemos, né? Como autores, né? É inacreditável isso. E eu acho que esse tipo de pensamento contribui muito para levar essas figuras a ter a audácia, né? de forjar um projeto de lei desses. Né? E o Juca falou da Anitta, e a Anitta, esses dias, se manifestou sobre essa questão também. Ela falou assim, que eu achei ótimo, porque as pessoas parecem que não enxergam o valor e a função da arte, né, na vida da gente o tempo todo. Ela falou assim para os donos de hotel: tudo bem, vocês não querem pagar? Então não põe música na sua festa, não põe música no seu lobby, no hall do hotel, não põe na piscina, não põe em lugar nenhum. Tudo bem, para nós tudo bem. Alguma coisa funciona sem arte, nada, gente. E aí as pessoas não conseguem juntar, ou é muito cinismo e é roubo mesmo, declarado, ou é porque elas não juntam uma coisa com a outra, né? Porque a música está em tudo na vida da gente, o tempo todo, em todos os rituais, em todos os eventos, em todos... É inimaginável o mundo, a vida sem música. Né? Não é? Mas eu pergunto assim, que chances, né? Essa gente que está se aproveitando, inclusive, do momento, né? Porque foi eleito pelos brasileiros, né? Um presidente que é contra, né? Ele é contra os artistas, contra quem faz cultura, né? Nós estamos assistimos e continuamos a assistir a chegada ao poder da ignorância, né? Dos inimigos do conhecimento, porque não são somente nós, artistas, que estamos sendo vítimas desses ataques, mas também cientistas, não é? Intelectuais, acadêmicos, escritores, ou seja, todos os profissionais que zelam pelo conhecimento na sociedade. Ora, ir contra os trabalhadores do conhecimento é ir a favor do quê? Da ignorância. Né? E essas pessoas estão se aproveitando disso, e se aproveitando de algo bem do passado, bem negativo, né? Que representa aquele atraso mental, que é a ideia de que artista não é trabalhador, não trabalha, entende? É vagabundo. Lembra-se disso? Lembro. 40, 50 anos. Carinhosamente, esse governo de dementocracia, porque é o que é, né? É o elogio da estupidez, né? Aqui, por favor, fiquem à vontade de falar mal do governo Bolsonaro, porque aqui somos todos fora Bolsonaro.
Ana Paula, aproveitando que você riu tão gostosamente, e o que você tem para nós, Adorei. o impacto dessa lei nos artistas que você representa, no seu trabalho como produtora? Fique à vontade, Bom, a palavra. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Cíntia, e a todos, né? É uma honra para mim estar aqui, muito movida também por uma indignação muito grande. Eu me senti, né? Eu vi um post do Juca Novaes, que é o cara mais inteirado nas leis que eu conheço e que a gente trabalha junto há muito tempo, enfim, a gente está sempre próximo. E aquilo mexeu comigo por ter vindo dele, né? Falei, agora o papo é sério, sabe? O papo tá pegando, né? Porque se o Juca falou, é porque o bicho está pegando. E aí eu comecei a procurar nas redes e não achava nada, nenhum movimento, um silêncio estranho. Falava, nossa, não tem ninguém falando nada, gente, que isso? Aí eu comecei a investigar, entrar no ECAD, entrar sabe, em todas as sociedades arrecadadoras, ninguém falando nada, nem os músicos, né? Eu trabalho só, né, com artistas independentes, né? E faço isso como forma de fomento, porque é uma veia que eu, além de acreditar, que eu gosto muito e eu sei que precisa de reforço, né? Então eu foco muito nessa turma, né? Eu acho que eu tenho um tanto a contribuir. E fico, né, assim, me dá uma, como diz a Rita Von Hunt, dá uma refrega intestinal de ver um movimento desse, assim, gente. E a covardia, né, diante de uma pandemia, né, a galera precisando muito correr atrás do pão nosso do dia a dia, porque tá todo mundo sem respaldo, tá todo mundo sem chão, e ainda vem um golpe desse, sabe, um caldo desse, uma onda dessa, sabe, a história do deixar passar boiada, sabe, de aproveitar para deixar passar boiada, né? E aí, se a gente não fala, sabe, os danos são talvez irreversíveis, sabe? Isso estava me desconfortando muito, vendo que está todo mundo muito ocupado com a sobrevivência já pela questão da pandemia e pela questão dos cortes todos, né, das dificuldades todas que já são reais, né, e fato, enfim, e ainda vem uma outra onda dessa para falar, olha, nem mesmo depois que passe a pandemia, vocês vão ter nada, sabe? Vocês não vão ter mais para onde, sabe, assim, porque é um bando de vagabundos, né? É um bando de, sabe? E é um troço assim que eu, só de estar aqui a gente falando desse assunto já me aplaca um tanto, essa angústia, né? Porque a gente viu o ECAD também, desculpa já entrar nisso, mas a gente viu já que rolou um corte de 50%, né? Não foi corte, foi um desconto, né? É um desconto que o ECAD já cedeu para os contratantes, né? Para todo mundo, sem consulta já com a classe artística e até o final do ano que vem, por causa da pandemia, né, Juca? E a gente falou disso. Então, tem essa questão que já, assim, o artista ele já está recebendo nada porque não está tendo show, ele foi o primeiro a parar. Daí, também para toda a rede de arrecadação, porque a Globo também não está mais produzindo, cinema não está mais produzindo, a galera não tá mais produzindo, ou seja, não está mais pagando, o ECAD não está mais recolhendo. E ainda, na hora de fazer novos contratos, também concede-se um desconto de 50% sem consultar a classe, né? Então, tudo isso
somado com a urgência, né, que a pandemia imprime, deixa a gente muito invalidado, né? A gente já rola uma desesperança, já as coisas práticas já estão se esvaziando, a gente está com pouco recurso, né, para onde correr, sabe? E ainda vem uma história dessa de corte, né? De corte, como assim, né? Uma coisa mais definitiva. Isso é muito sério, né? E eu acho que a gente tem que abrir esses diálogos, assim, tem que falar muito desse assunto. Tenho chamado e convidado os músicos, falei com vários amigos e colegas, os produtores também estão cansados, sabe? A gente está cansado, né? Não são só os músicos, né? A gente também está, a gente pega o touro à unha, sabe? A gente fala em nome disso, sabe? Por onde pensar, como articular, mas, nossa, chega uma hora que a gente realmente fica precisando de turma, sabe? A gente precisa juntar a turma, galera. A gente precisa estar junto, não tem Ana outro Paula, caminho. a ideia é justamente, essa live aconteceu muito motivada pela indignação da Ana Paula, que agitou as coisas todas. E a ideia é que a gente mobilize as pessoas, informe as pessoas, muita gente não está sabendo, porque no Brasil a gente tem 50 absurdos por dia, são tantas bombas, né? É uma blitzkrieg mesmo, parece que a estratégia do governo é destruir, jogar bombas inúmeras, tudo ao mesmo tempo agora, e assuntos tão importantes como esse ficam como chama? Eclipsados, né, no meio de tanta confusão. Então, a ideia é mobilizar, que a gente fale bastante sobre isso e mobilize a classe para que a gente não deixe esse PL passar, né? E em termos de estratégia para fazer isso, Juca, você tem alguma coisa para falar para a gente aí? Como a gente pode colaborar para que esse PL não vá para frente, não passe? E também estratégias para depois, se porventura acontecer a infelicidade dele ser aprovado. Então, eu queria só fazer um breve comentário sobre uma coisa que a Ana falou, que é com relação ao desconto dado pelo ECAD, né? Alguns usuários, né? Que é como o ECAD chama as rádios, as TVs, e produtores e tudo mais. Porque, na verdade, o que ocorre hoje é que ninguém quer pagar direito autoral por causa da pandemia, né? Então, algumas TVs não estão pagando direito autoral. A ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, mandou uma correspondência para o ECAD agora em maio, pedindo a suspensão do pagamento de direito autoral até o final do ano. Isso, obviamente, não foi aceito, mas é um calote generalizado, né? Então, só para a gente saber do que nós estamos falando, a arrecadação do ECAD em abril e maio caiu 70%. Isso significa que a distribuição que vai ocorrer no final do ano, porque tem aí um tempo aí de meses entre arrecadação e distribuição, ela vai cair 70%, com o que restou de coisas pagáveis, né? Porque o show não tem mais, né? Agora, essa boiada aí que nós estamos falando aí de todas essas categorias que não querem pagar, e a Rádio e TV que não quer pagar, né? E que o ECAD não concordou, mas o ECAD está fazendo uma negociação para não perder a receita total. Então, muito embora assim eu entenda a reação dos compositores, dos artistas, com relação a esse desconto que foi dado, mas isso eu não tenho procuração de ninguém aqui, eu não sou dirigente de nenhuma das entidades, mas eu acompanhei essa discussão e posso dizer que é uma situação de terra arrasada, na qual você tem que negociar para se você não vai receber 100, que você receba 60, que você receba 50, né? Então, esse foi o intuito, assim, desse desconto que foi dado. Com relação à estratégia, existe já um movimento de que alguns artistas mais conhecidos, mais proeminentes, já estão fazendo contato com parlamentares, com líderes de partidos, e isso juntamente com representantes
das sociedades, não apenas sociedades de gestão coletiva do ECAD, mas sociedades de defesa de outras categorias de direito autoral também. E também entidades, inclusive internacionais, que estão se mobilizando para evitar que ocorra essa aprovação. Então, existe hoje uma estratégia de primeira linha, vamos dizer assim, que é que está acompanhando com os parlamentares, com os líderes parlamentares, porque sempre esses parlamentares foram sensíveis a demandas de artistas. Teve uma alteração na lei autoral em 2013 que dividiu a classe, uma parte era a favor, outra parte era contra, e saiu na capa de todos os jornais uma foto da então presidente Dilma Rousseff do lado do Caetano Veloso, do Djavan, do Roberto Carlos e todos os outros que foram ali visitá-la naquele dia que foi aprovado o projeto de lei em 2013, que mudou vários aspectos da lei 9.610. Isso foi conseguido porque muitos desses artistas foram nos gabinetes dos parlamentares. E esses artistas são importantes para a vida de cada um deles. Então, isso existe, assim, um poder, né? A força mais vigorosa dos artistas é exatamente esse posicionamento expresso dos artistas com relação aos parlamentares. Isso ficou muito prejudicado com a pandemia, né? Porque esses deputados que estão votando, que votaram a regime de urgência, eles não estão em Brasília. Cada um está na sua casa. Mas, Juca, no seu escritório. Mas a gente tem as sociedades, né? Sim. A gente tem as sociedades arrecadadoras que os músicos podem entrar, né? Podem cobrar elas de irem para cima, né? Para saber o que eles estão fazendo com relação a essa medida, né? Os músicos falarem com a Abramos, com a SICAM, com o BC e cobrarem, né, através de e-mails e tal, o que, Cíntia, Amanda? Não, mais do que cobrar só as sociedades representativas, também nós, os músicos individualmente, porque isso aí às vezes a gente tem a impressão que é uma coisa que vai afetar só o grande, só a Anitta, o Chico Buarque. Não, mas é um engano. Tem os direitos. Não, a gente está falando em nome dos mandar e-mails para cada um grandes. dos legisladores. Então, mas só para esclarecer essa coisa que a Ana Paula falou que é importante, então, quando eu falei nessa mobilização, já existe uma mobilização em primeira linha, que eu mencionei, que todas essas entidades estão fortemente envolvidas. Né? Essas entidades, inclusive, foram procurar o secretário de Cultura do governo federal, tiveram uma audiência online com ele, isso envolvendo alguns dirigentes dessas entidades e alguns artistas importantes, né? Essa estratégia está sendo feita de várias formas, inclusive com artistas mais importantes se pronunciando claramente em órgãos de imprensa, chamando atenção para isso. O Gilberto Gil escreveu um artigo na Folha de São Paulo na semana passada, hoje ou ontem saiu um texto muito bom do Frejá, na coluna do Anselmo Góes no Globo. Então, existe aí uma mobilização que já está sendo feita e sempre foi feita, né? Com todas as dificuldades de se fazer durante a pandemia. Mas tem uma outra articulação que precisa ser feita, porque, como disse muito bem a Cíntia, não são só os grandes que vão sofrer com isso, né? Todos os artistas vão sofrer, porque mesmo que determinado artista, hoje ele não recebe do ECAD, ou recebe muito pouco do ECAD, ele precisa entender o seguinte: se passar esse projeto, não é que o Roberto Carlos vai receber menos, não é que o Caetano Veloso vai receber menos. O que vai acontecer é que o sistema vai desabar. O sistema vai desabar, o Brasil vai se tornar um pária. O Brasil é um pária hoje na área ambiental e será um pária na área cultural se isso acontecer. Isso vai impedir que esses artistas que hoje recebem menos do ECAD, que numa ocasião que eles possam vir a receber mais, eles não vão receber porque não vai ter sistema mais. Eu sou autor também, sou compositor, sou intérprete, e alguns momentos da minha carreira, assim, algumas músicas minhas tocaram mais em rádio,
quando essas músicas tocaram mais em rádio, eu recebi mais do que recebo hoje, e eu pretendo, sim, que muitas músicas minhas toquem em rádio, entrem em novelas, entrem em filmes, e que eu receba o correspondente ao que o sistema pode arrecadar e distribuir para mim. Agora, se nós não apoiarmos a oposição a esse projeto, nós vamos permitir que isso desabe. Essa que é a questão. No futuro, a gente vai olhar para trás e vamos ver, poxa, em 2020, acabaram com o direito autoral. Aqueles deputados lá se aproveitaram da pandemia, daquele governo e tudo mais, não tinha ministro da Cultura, foram lá e acabaram com o direito autoral no Brasil. E aí? O que você fez? Você ficou quieto? A gente vem também numa série, numa sequência de mudanças na indústria da música, né? Que assim, a venda de CDs já não rende mais nada, não tem, que já está tudo já se destruindo. Se você pudesse explicar também, porque uma coisa que muita gente não sabe é como funcionam os direitos conexos, porque não só os autores, mas os intérpretes, os músicos tal, que participam também recebem a cada vez que a música é executada. Sim. Só concluir a questão da estratégia, só concluir a questão da estratégia, que eu tenho uma coisa muito importante para dizer, daí eu entro nesse aspecto. Mas a estratégia não pode vir só da primeira linha, dos mais conhecidos, dos mais famosos, dos que mais recebem, mas eu tenho estimulado pessoas, artistas independentes, eu sou um artista independente, outros artistas independentes, de música instrumental. Existe uma maneira de combater isso, e é você enviar um e-mail para os deputados, porque os deputados de cada estado, não adianta eu mandar um e-mail para o Felipe Carreiras, que é um deputado lá que é totalmente contra nós, que é um deputado por Pernambuco. Ele vai ver lá meu e-mail, vai ver que eu sou de São Paulo, que tipo de pressão posso fazer? Eu não voto naquele estado. Então, nós temos que fazer uma pressão nos deputados do nosso estado, né? Então, eu, por exemplo, mandei e-mails para todos os deputados do estado de São Paulo, né? E tenho passado um texto padrão para alguns outros artistas para que façam o mesmo, porque essa é uma mobilização que pode surtir efeito. A pessoa tem que sentir o seguinte, olha, se eu apoiar esse projeto, eu vou perder voto. É assim que a coisa funciona. Então, existe essa possibilidade de fazer essa articulação. Juca, você poderia disponibilizar esse texto para a gente? Eu colo nos comentários dessa live para estar lá, e já colo também o site com os endereços dos deputados para que quem quiser possa se engajar nessa campanha? Com certeza, pode contar com isso. Então, será feito. Gente, vamos pegar aí nos comentários dessa live, vamos mandar e-mail para todo mundo. A gente não pode deixar mais um absurdo desse acontecer. Continua, Juca, desculpa eu te interromper. Então, eu acho que essa é uma estratégia assim, de base, né? Como eu estava falando, tem o pelotão da frente, né? Mas tem essa estratégia de base que é um tiro por outro lado, mas que é importante, inclusive, para desmistificar uma ideia de que só o Roberto Carlos e o Gilberto Gil que estão preocupados com isso, né? Todas as pessoas conscientes, eu falei com várias pessoas hoje, todas as pessoas realmente conscientes que sabem o que é o direito autoral, que sabem o que é o sistema de direito autoral, que sabem a dificuldade que foi construir esse sistema através de anos, desde a criação do ECAD, desde a modernização do ECAD, das leis que foram promulgadas, a luta dos autores para ver aprovadas as leis, a lei de 98, a mudança da lei de 2013. Então, as pessoas que têm consciência disso, elas têm que se posicionar e lutar contra isso, porque esse é o momento da gente lutar, é o momento da gente não aceitar passivamente essa ofensa, esse absurdo contra direitos nossos conquistados com muito suor e que são garantidos por acordos internacionais e que estão garantidos pela Constituição brasileira. No maravilhoso artigo 5º, que diz basicamente tudo que a gente mais de mais importante para a gente, né? Ô, Renan, você está precisando fazer uma música sobre o artigo 5º, hein? Não, porque você lê o artigo 5º, você fala assim, nossa, que maravilha esse país, eu quero morar lá. Aí você lembra que é o Brasil, que nada que tem até escrito lá acontece de fato, quase nada, né? Mas nós estamos aqui para lutar para que aconteça, né? Sobreviveremos a esse ataque de todos os lados, né? Só tem um jeito, né, da gente se mobilizar, né?
Fala, Ana Eu Paula. eu acho que aos pouquinhos a gente tem que lembrar que eles são muito fortes lá em cima, eles são autoritários, são, enfim, tudo que há de mais indesejável, né, nas nossas vidas e inomináveis, né, Renan? Mas a gente é muita gente, sabe? Eu também preciso lembrar isso, porque como é histórico essa dificuldade da classe de se mobilizar, de ser impelida, né, de se deixar mover por uma coisa que é um direito, né, e é a única lei que existe, né, que contempla a classe, né, a única. A gente não pode deixar ela ruir, porque aí, enfim, aí não sobra nada, né, e a gente ter que pensar que a gente é muita gente. Não é a galera que está ali em cima mesmo, sabe? Que, lógico, eles assumem uma liderança na palavra, eles puxam o bonde porque eles ganham a visibilidade da mídia, isso é ótimo. Mas tem todo o resto, a base da pirâmide inteira. A gente é muita gente, é muito músico, é muita gente, sabe? As pessoas não fazem ideia do trabalho que é e do quanto de gente que se engaja para você chegar lá e ouvir um som, ou dar um play no seu rádio. A galera esquece, né, ninguém faz ideia da mobilização, do trabalho que foi anterior àquilo, entendeu? Então, eu acho que se a gente tentar fazer um trabalho aqui de conversa, abrir essas conversas e começar a falar desse assunto mais, a gente convidando os nossos amigos, colegas, artistas e profissionais, a gente consegue juntar uma turma e vamos fazendo esse movimento de mandar e-mails, sabe, vamos fazer a nossa parte, gente, porque se a gente ficar quieto, nós vamos perder muito. E vem cá, eu queria saber o que rola agora de você, sobretudo de você, Juca. O que deve rolar agora em relação a isso, a essa tentativa deles? Né? Então, o que acontece nos próximos dias, semanas? Né? E também, você disse que mandou e-mails para todos os deputados de São Paulo, é isso? Sim, sim. Federais, né? Isso. Se a gente não quiser mandar para todos, para quais a gente deve mandar? Olha, principalmente os partidos que compõem a base do governo, né? Porque um dos líderes desse movimento é o líder do governo no Congresso, que é o deputado, quer dizer, agora mudou, né? Era o deputado Arthur, agora mudou, Arthur Ramos, agora entrou um outro deputado que é do Centrão e que era ministro do Temer, não é isso? Se não estou enganado. De qualquer maneira, assim, os deputados dos partidos que integram a base aliada. PTB, PSL, eu não sei de cabeça essas siglas todas aí, né? Mas que são os que fazem, dão suporte, né, político a essa postulação dessas classes todas que não querem pagar direito autoral, né? Eu posso até me informar depois, saber, porque foi feito um contato assim com os líderes de vários partidos, né? Então, eu sei, por exemplo, que o PDT não apenas vai votar contra o conteúdo do projeto, mas votou contra o pedido de urgência, né? Mas seria uma coisa importante saber exatamente quais são esses partidos, né? E eu posso verificar isso aí, posso passar essa informação juntamente com o texto que pode ser encaminhado. Mas falando assim com relação ao que vai acontecer, então, a semana passada foi essa votação para o regime de urgência, né? Porque o projeto 97, obviamente, ele não tem urgência nenhuma, né? Então, mas ainda assim, como havia esse acordo de lideranças, foi aprovado o regime de urgência. A expectativa é que entre em pauta esse projeto na próxima semana.
Então, é muito importante essa mobilização que já se faça nos próximos dias, né? Que consiga atingir os deputados antes da votação. Isso deve acontecer lá por quarta-feira da semana que vem, terça, quarta-feira da semana que vem, né? E aí, então, em sendo aprovado, existe já uma estratégia de discutir judicialmente isso aí, a começar pela aprovação do regime de urgência, né? Porque, obviamente, quando você fala em regime de urgência, precisa ter uma justificativa de por que aquele projeto de lei vai passar na frente dos outros e ser julgado antes. Isso aí, por si só, já é uma aberração, o projeto 97, você colocar ele o Congresso aprovar como regime de urgência. Mas aí tem o seguinte, tem que aprovar na Câmara e depois tem que aprovar no Senado, né? No Senado é outra batalha, talvez uma batalha mais favorável para os artistas, porque o número de senadores é menor e existe uma perspectiva histórica de que o Senado, historicamente, é uma casa mais refratária a agressões contra o direito autoral. Então, existe uma expectativa de que isso possa ser aprovado na Câmara, mas não seja aprovado no Senado, né? É uma longa batalha que nós vamos enfrentar e temos aí que usar de todas as armas possíveis, digitais, né, que é o que nós temos, para pressionar os parlamentares. E ainda depois, se for caso seja aprovado, como a gente até estava conversando antes, né, que eu não sou advogada, obviamente, mas me parece claramente inconstitucional, há a possibilidade de ainda fazer um recurso, né? Sim, com certeza sim. Isso é uma coisa que está no cardápio das medidas que podem ser tomadas posteriormente, certamente serão tomadas se isso for aprovado. Bom, mas a gente vai fazer uma forcinha, que a gente está ainda vivão aqui e nós não vamos deixar isso chegar a esse ponto, tá certo? Não, vamos matar na raiz, vamos nos mobilizar não, massa, vamos chamar os colegas, vamos falar com todo mundo, vamos compartilhar essa live aqui que explica bem. Esse aí é um assunto que já nem tinha que estar aqui em pauta, entendeu? Isso aí não tinha que estar acontecendo agora. Mas nos últimos tempos, assuntos que não deviam estar em pauta, né? Que a gente julgava, né? Que já tinham ficado lá atrás, retornaram, né? Porque vivemos a era do retrocesso, né? Exatamente. Olha, eu sou musicista há mais de 30 anos, né? Toco em orquestra, faço arranjo, faço não sei o quê. O que me motivou a ter uma atuação política mais efetiva, que eu estou aqui como pré-candidata? O absurdo que virou esse país. Se a gente não se mexer nesse momento, vai acabar tudo. Que é isso, assim, a destruição do sistema, a destruição você está dizendo, estava se referindo ao sistema de arrecadação, mas eu estou ampliando essa visão para o sistema de cultura do Brasil, certo? De indústria cultural. O que eu lembro de cabeça agora é que do estado de São Paulo, a indústria cultural é responsável por 3,9% do PIB. Sim. É uma indústria 3,9% do PIB do estado de São Paulo. Em São Paulo? Eu não sei o número do Brasil de cópias, eu vou falar só de São Paulo. É muito importante. Em São Paulo eu acho que é 2,5%, não é não, Juca? Pode ser. Não sei de cabeça, mas tem vários números aí. Por exemplo, o Brasil é o país com a 9ª maior arrecadação em direito autoral, isso em 2019, mesmo sendo um país com a moeda fraca, né, e que não dá para competir com as moedas do hemisfério norte. Sim. E nós tivemos, ano passado, o ECAD pagou direitos autorais a 360 mil pessoas, entendeu? Então, isso é uma coisa de uma dimensão muito grande, né, que demonstra, assim, como essa rede de artistas, rede dos autores, dos artistas, dos intérpretes, dos músicos executantes, dos arranjadores, como isso é uma coisa muito forte dentro do Brasil, que são 360 mil pessoas, se elas se unirem, elas conseguem mudar, né? É como a Ana falou. Brasileira, né? O que eu sei é que a área artística e cultural, a indústria da arte e da cultura no Brasil, rende mais do que a indústria automobilística. Sim, exatamente. Exatamente isso. Então, cadê a eficiência desse governo que se diz tão favorável ao capital, ao lucro, à iniciativa, ao empreendedorismo? Vai destruir a nossa indústria das mais
produtivas, das mais representativas, que é um produto de exportação, inclusive, que traz turismo para o Brasil, que tem a imagem do país, a identidade do Exatamente. povo. A gente sabe que pode até ser um projeto, mas a gente não vai deixar isso aí acontecer, né? Estamos aqui para isso. Estamos juntos. Então, desta live, gente, vai sair um movimento que vai derrubar esse PL, combinado? Vamos fechar Bora. aqui? Estamos juntos. Vamos embora. Olha, a gente está encerrando aqui, já estão faltando 3, 4 minutos para acabar. Eu queria agradecer muitíssimo, primeiro, a Ana Paula, que me incentivou a fazer e que me chamou a atenção e que estava tão indignada que eu falei, é mesmo, vamos lá, e que me fez a ponte para a gente conversar com o Renó e com o Juca. Agradecer ao Renó imensamente, ao Juca também. E vocês não querem cada um falar um pouquinho para encerrar? As damas primeiro, vamos lá, Ana. Eu acho que eu já deixei o meu recado aqui, eu tô com a música, eu tô com vocês, a gente está usufruindo demais da música, eu acho que a gente está devendo para ela, sabe? É isso, vamos junto. Renó? Então, eu acho que, além dos nossos amigos e colegas, artistas, a gente poderia fazer um chamado também para as pessoas, né, que não são artistas, mas que valorizam o nosso trabalho, né? Sim, ótima ideia, ótimo. Perfeito. Ótima ideia. Eu acho que nós temos que levar, cada um de nós, levar aí essa palavra de resistência, né? E procurar atingir o maior número possível de pessoas, né? Eu acho que é uma tarefa agora de espalhar essa ideia, esclarecer, informar as pessoas para lutar contra essa ameaça real aí, terrível contra a cultura brasileira. Hashtag não ao PL 3968. É isso aí. É assim, só para fechar uma coisa que eu jurei que eu ia falar aqui, eu sei, gente, que está todo mundo muito cansado. Eu sei que está todo mundo muito minado. Mas sabe aquela cena do sapo no balde de leite? Que ele só tem como sobreviver se ele pular muito para coalhar esse leite e sair do balde? Se a gente não fizer nada, nós vamos morrer afogados. É isso aí. Eu sei que está doendo, mas a gente está em guerra e a gente precisa lutar. É isso. É verdade, é guerra. Se a gente não reconhecer que estamos em guerra, né? Aí é o primeiro passo para perder. Gente, eu queria então encerrar agradecendo a participação aí no chat, principalmente da Camila Bonfim, do Marcos Bowie. Lembrar que vamos disponibilizar aqui o texto que o Jucas gentilmente vai mandar para a gente, que é um modelo para a gente mandar. Eu vou disponibilizar uma listagem de e-mails dos deputados. Agradecer também a Karim Xavier, o Ranieri Scioli, que está aqui comentando. Então, vamos lá, estamos na luta, né? Não temos outra opção, como disse bem a Ana Paula. Então, muitíssimo obrigada a todos. Foi um prazer ter aqui, uma honra também. E vamos lá, né? Lutar. Vamos em frente. Valeu. Beijo, Ju. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Tchau. Foi?